a Covid na cidade de São Paulo. O Ministério Público vai investigar se houve falha ou má-fé na não aplicação de doses em Goiânia. Autoridades de Portugal confirmam 2 casos da variante brasileira do novo coronavírus na região de Lisboa. Um relatório da revista científica The Lancet diz que os Estados Unidos poderiam ter evitado 40% das mortes por Covid. E ainda, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados diz que vai investigar o vazamento de informações de contas telefônicas de mais de 100 milhões de brasileiros. O Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre o direito ao esquecimento. Traficantes brasileiros são presos na cidade paraguaia de Pedro Juan Cabaleiro. E mais uma operação da Lava Jato de Curitiba mira o pagamento de propina em contratos com a Petrobras. O Jornal Hoje está começando. O setor de serviços terminou 2020 com o maior tombo nos últimos 8 anos, uma queda de 7,8% de acordo com os números divulgados hoje pelo IBGE. É o setor mais afetado pela pandemia porque depende da circulação de pessoas. Entre os segmentos mais prejudicados estão restaurantes, hotéis e os serviços relacionados ao turismo. A receita é simples: um pão francês, muitas fatias de pernil assado e um molho da casa. Esse sanduíche fez a fama dessa lanchonete no centro de São Paulo. Desde 1968, ela funciona 24 horas e só fecha um dia por ano. Na pandemia, ficou mais tempo sem funcionar do que em 52 anos de vida. E o delivery do sanduíche famoso não pagava as contas. Nós tivemos que fechar e trabalhar reduzidos, né? Então prejudicou muito a gente. Durante o ano, nós trabalhamos o ano todo com menos de 50% de faturamento. 2020 não foi nada fácil para quem trabalha com serviços. O IBGE registrou o maior tombo desde 2012, quando começou a monitorar esse indicador. O ano começou praticamente estável e logo já aparece uma redução na taxa de crescimento que se acentuou em março e abril. Em junho, já com a flexibilização da quarentena, teve uma recuperação. Foram 6 meses positivos, mas não o suficiente para recuperar o prejuízo, e o ano terminou com um saldo negativo, queda de 7,8%. O setor de serviços mostrava até o início do ano de 2020 algum tipo de dificuldade de deslanchar em termos de aumento de receita das empresas do setor. E com o advento da pandemia, as empresas que atuam nos serviços de caráter presencial, serviços prestados às famílias de alojamento e alimentação, a parte de transporte de passageiros, seja ele o aéreo, o rodoviário coletivo de passageiros, são aqueles segmentos que mais sentiram os efeitos da pandemia e, por conta disso, se retrata essa dificuldade do setor de serviços nessa taxa mais intensa da série, com a queda de 7,8% no ano de 2020. O isolamento social, muito importante para diminuir a circulação do vírus, atingiu em cheio o setor de serviços porque muitas das atividades dependem do atendimento presencial. Isso sem falar que os estabelecimentos considerados não essenciais passaram parte de 2020 fechados. Além de bares e restaurantes, o baixo movimento nos hotéis ajudou a puxar o resultado do setor de serviços para baixo. Alguns nem reabriram. Esse, no centro da cidade, conseguiu funcionar o ano todo e começou 2021 com 20% de ocupação. Mas não tem sido fácil. Nós conseguimos nos manter com o fundo de reserva, porque referente à ocupação foi uma negação. E foi mês a mês aí a gente sobrevivendo com o fluxo de caixa que a gente ainda tinha. Os economistas dizem que só com a pandemia controlada é que os indicadores vão melhorar. A percepção que se tem é que ao longo desse semestre, ou enquanto parte representativa da população não for vacinada, nós ainda vamos ter os reflexos, né, dessa baixa atividade econômica, principalmente no setor de serviços, né, que depende altamente da circulação das pessoas. Ou seja, para a economia retomar, é fundamental que a gente tenha mais vacina o quanto antes para a população brasileira, né? E em meio a tantas dificuldades, uma notícia boa: a Companhia Nacional de Abastecimento revisou para cima a estimativa de produção da safra de grãos aqui no Brasil. Nova projeção é que sejam colhidos 268 milhões de toneladas de grãos. É um ganho de quase 4,5% em relação à safra anterior. Ainda de acordo com a Conab, esse resultado se deve ao bom desempenho da soja e do milho no campo. A produção do milho deve ser quase 3% maior do que a do ano passado
e a da soja ainda mais, 7%. Se confirmados esses números, esta será a maior safra da história pelo terceiro ano seguido. Falo agora de um grave acidente hoje de manhã que deixou 4 mortos, infelizmente, e uma pessoa gravemente ferida no interior de São Paulo. Dá uma olhada aqui, ó. O acidente foi na cidade de Iacanga. Uma perua e uma van bateram de frente. Estava chovendo na hora. A perua levava 5 funcionários para trabalhar numa empresa em Bauru e 4 morreram. Um está em estado grave. Na van tinha somente o motorista que teve ferimentos leves. A perícia ainda não chegou ao local e a pista está parcialmente interditada. Outro acidente hoje de manhã interditou parcialmente a Dutra, que é a principal ligação entre o Rio e São Paulo. Esse acidente foi entre 2 carretas, um caminhão e um ônibus, na cidade de Piraí, no sul do estado do Rio. A cabine de uma das carretas ficou bem destruída, o motorista foi levado em estado grave para um hospital da região. 2 faixas próximas à descida da serra ficaram interditadas e foi necessário colocar serragem no asfalto porque óleo vazou por ali. O tráfego foi desviado pelo acostamento e uma fila de carros se formou ao longo de 22 quilômetros. A Polícia Civil foi chamada até o local para fazer uma perícia. Uma operação conjunta da Polícia Federal com a Polícia Paraguaia prendeu traficantes brasileiros em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. Repórter Martim Andrada tem as informações. Martim, boa tarde. Tudo bem, Trali? Boa tarde para você, para todos. Olha, essa operação foi coordenada pela Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai com apoio da Polícia Federal Brasileira. De acordo com a Polícia do Paraguai, 4 brasileiros foram presos, entre eles uma mulher. Os nomes não foram divulgados e eles não têm passagem pela polícia no Paraguai, mas as investigações dizem que eles são responsáveis por uma onda de violência aqui na região de fronteira no começo do ano. Na operação de hoje, a polícia cumpriu 6 mandados de busca e apreensão em residências aqui de Pedro Juan Cabaleiro, cidade vizinha, a Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. O objetivo é atingir as bases operacionais e logísticas de uma facção criminosa brasileira que age dentro e fora dos presídios. Na operação, a polícia apreendeu dinheiro, joias, documentos e encontrou uma espécie de laboratório para processamento de maconha. Em janeiro, 8 pessoas que são suspeitas de terem ligação com uma tentativa de resgate de um traficante brasileiro que estava preso no Paraguai morreram depois de um confronto com a polícia brasileira aqui em Ponta Porã. Viu, Tralha? Eu volto contigo aí. Obrigado, Martim. É impressionante, como o crime organizado aqui no Brasil conseguiu se infiltrar no Paraguai, nos últimos anos, nessa área especialmente de tráfico de drogas, fazendo produção, distribuição. Fundamental, que cada vez mais Polícia Federal e Polícia Paraguaia possam atuar juntas aí nesse combate. Um abraço e boa tarde aí para você. Uma disputa entre traficantes levou terror aos moradores de um bairro da zona norte do Rio. O tiroteio foi intenso ontem à noite. Os traficantes da favela do Cajueiro tentaram invadir a favela da Serrinha, que fica em Madureira. Balas traçantes cortaram o céu. Um homem foi baleado nas costas e recebeu ajuda de policiais. Ele foi levado para um hospital. O estado de saúde dele é estável. Em Pernambuco, um passeio de lancha terminou virando um caso de polícia. 3 jovens foram indiciados por lesão corporal e também por injúria racial. O passeio de lancha pelo Rio Timbó, no litoral norte de Pernambuco, era o primeiro feito pelo estudante de engenharia Lucas de Lima Paiva. Ele estava com amigos e amigos de amigos, que ele conheceu lá, na hora, naquela manhã do último dia 30. Tive que passar por eles para pegar uma bebida. Me fizeram uma pergunta sem importância nenhuma. Perguntaram se eu preferia que minha amiga ficasse com cicrano, fulano. Eu respondi, a resposta que eu dei não foi aquele que iria. Ele até me questionou isso porque eu respondi o outro. Aí eu disse que não me importava com a pergunta e só queria passar para pegar minha cerveja. Segundo Lucas, 1 hora depois, a discussão recomeçou. Ele simplesmente olhou para mim, me estranhou, começou a perguntar por que eu estava fazendo ali, se eu tinha carro, se eu tinha foto do meu carro, o que eu estava fazendo ali, que não era para eu estar ali, que ali não era lugar de pobre, não era lugar de preto, que eu tinha que sair dali.
Aí a irmã dele começou a gritar: sai mesmo daqui preto, sai mesmo daqui pobre, tu não merece estar aqui. Os vídeos divulgados em redes sociais mostram as agressões físicas que aconteceram logo depois que o grupo atracou na marina e saiu da lancha. Funcionários disseram que foi preciso trancar Lucas na cozinha para evitar que ele apanhasse mais. A confusão só parou com a chegada da polícia militar. Lucas teve ferimentos nos braços, nos ombros e na boca. Ele disse que foi agredido pela estudante de odontologia Tayane Santos Lins da Rocha, o irmão dela, Thierry Henrique Santos Rocha, e o namorado de Tayane, Igor José Rodrigues de Oliveira. Todos foram levados para a delegacia e liberados só depois de cada um pagar fiança, no valor de R$ 1.100. As investigações continuaram e agora a Polícia Civil concluiu o inquérito. Os 3 acusados foram indiciados por lesão corporal e injúria racial, que é o crime de usar palavras depreciativas, insultos, em razão de raça, cor, para ofender a honra de alguém. O processo foi encaminhado para o Ministério Público de Pernambuco. O advogado dos 3 acusados disse que entregou novas provas à polícia que demonstrariam que Lucas agrediu seus clientes. Conseguimos demonstrar, a partir dessas provas, o crime de lesão corporal por ele praticado. Temos uma farta documentação que está apresentada aqui na delegacia, assim como um vídeo disponibilizado em mídia, onde comprova uma ameaça gravíssima de morte ao meu cliente. Ou seja, pelo visto, não faltam provas, né? Vamos ver agora como é que esse inquérito vai ser conduzido e que tipo de punição vai haver. A MF Marina Clube divulgou uma nota em que lamenta o que aconteceu na lancha, dentro das dependências também, confirma que foram registradas agressões físicas e ofensas verbais, que um jovem negro foi alvo de palavras de cunho racista e de preconceito de classe social, fato que foi presenciado por diversos clientes e funcionários. Disse ainda que a equipe da Marina tentou resolver a situação, mas diante dos ânimos exaltados dos presentes, foi preciso chamar a polícia. A MF Marina diz que repudia as agressões e toda e qualquer forma de discriminação e que está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos. Em Goiânia, o Ministério Público e a Secretaria de Saúde vão investigar um caso em que uma agente de saúde apenas simula a aplicação de uma vacina contra a Covid-19. Aos 89 anos, a dona Maria de Lourdes é ativa, está sempre alerta. Tanto que, na hora de tomar a vacina, fez uma recomendação. Não deixa uma gotinha para poder... Vou deixar nem uma gotinha. O acompanhante ainda brincou. Sobrou para mim, não? Sobrou nem uma gotinha. A desconfiança brincalhona não é por acaso. Ontem, uma outra idosa, a dona Florami, de 88 anos, passou por uma situação complicada. A filha Luciana foi junto para registrar a vacinação e mostrar para os netos o momento tão esperado. Vira o roxinho para lá, por causa da agulha. No vídeo, tudo acontece rapidamente. A agulha é aplicada no braço, mas o líquido não. Ela só picou minha mãe e tirou rápido. E aí eu falei, mas foi muito rápido, você só picou e tirou. Aí ela falou, mas é rápido mesmo, só que ela ficou com a seringa para cima. Ela ficou segurando assim a seringa para cima, ela não desceu a seringa. Aí eu olhei para cima e vi que a seringa estava lá com líquido. Segundo a Luciana, depois de ter reconhecido que a vacina não tinha sido aplicada, ela reclamou e aí sim a dose foi finalmente injetada. Eu fico preocupada dessa intenção ter sido de má fé. Então, essa é a minha preocupação, porque se foi de má fé, isso é crime, né? Não tem outra coisa. Isso é crime, o idoso pode morrer por isso, se contaminar e morrer. A profissional de saúde foi identificada e afastada da campanha de vacinação contra a Covid-19. Um procedimento administrativo foi aberto pela Secretaria de Saúde de Goiânia para apurar esse caso. O mais importante é que nós temos da própria familiar da paciente que ela efetivamente foi vacinada. E isso, nesse contexto, é o mais importante nesse momento. O Ministério Público vai investigar se houve má-fé ou uma falha técnica na hora da aplicação da vacina. A promotora faz uma recomendação. Que os acompanhantes dos idosos fiquem atentos, acompanhem todo o procedimento. Porque pode haver má-fé? Sim.
mas pode haver falha técnica? Também pode acontecer. Por isso, a importância, né, dos acompanhantes ficarem atentos ao procedimento da vacina. É isso, tem que ficar de olho, né? Outro problema grave que a vacinação contra a Covid vem enfrentando são os fura-filas, né? Aqui em São Paulo, a Assembleia Legislativa aprovou ontem um projeto de lei que prevê multa de até R$50 mil para quem tomar a vacina sem estar nos grupos prioritários. O Estado já vacinou quase 1.200.000 pessoas. E hoje foi a vez dos idosos com 85 anos ou mais. Nossa, menina, tem que olhar aqui. Não deu para esperar dentro do carro. Os vizinhos da dona Severina, ansiosos, gravaram cada momento. O que é importante para a nossa saúde, que a gente com saúde fica bem, graças a Deus. Agora ela não vê a hora de tomar a segunda dose da vacina. A segunda dose vai cair no dia do meu aniversário. Que presentão! 4 de março, 4 de março, é mesmo. São Paulo começou a vacinar hoje os idosos com 85 anos ou mais e teve fila nos 5 drive-thrus montados pela prefeitura. Muita gente chegou de madrugada, antes da abertura dos portões, às 8 da manhã. Quem não preencheu a triagem, os dados pela internet, esperou mais de 1 hora. A meta da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar 80 mil pessoas nessa faixa etária. No dia 1º de março, começa a vacinação para quem tem de 80 a 84 anos. Feliz da vida. Estou aliviada. Graças a Deus, chegou a minha hora. Eu acho que a salvação vai ser a vacina, desde que a maioria tome a vacina. Enquanto a maioria dos idosos aguarda para ser vacinada no estado de São Paulo, muitos profissionais que não estão na linha de frente do combate à Covid já foram imunizados. Em 21 cidades da região metropolitana, biólogos, terapeutas, veterinários, nutricionistas e educadores físicos estão tomando a vacina. Segundo o Programa Nacional de Imunização, o grupo só deve ser imunizado depois das equipes de vacinação e de quem trabalha em hospitais. De um lado, é natural que os municípios se comportem de maneira diferente, porque as populações são diferentes. Não é todo município que tem a mesma quantidade de profissionais de saúde, indígenas, quilombolas. No entanto, as diretrizes precisam ser nacionais e precisam ser únicas. E daí sim, cada município pode ter autonomia para operar de acordo com essas diretrizes. Nós não temos vacinas neste primeiro momento para atender a todos os trabalhadores da saúde, todos os idosos acima de 75 anos, todos aqueles institucionalizados e os indígenas. Portanto, temos que fazer as escolhas com sabedoria, com racionalidade em cima do risco de exposição. As prefeituras, os estados têm que estar atentos a essa inversão para que a gente consiga, dentro de cada município, vacinar os grupos prioritários na hierarquia recomendada. Para evitar o fura-fila, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou ontem um projeto de lei que prevê multa de até R$50 mil para quem não está nos grupos prioritários. Além da pessoa que foi vacinada, o funcionário público também pode ser multado em R$25 mil. O agente público que cometer isso, ele poderá ser afastado da função pública. Isso está ligado com a ideia da gente punir a impunidade, não tolerar esse tipo de ato num momento como esse. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, tem 15 dias para aprovar ou vetar o projeto. Eu apurei que o projeto de lei está no Palácio dos Bandeirantes, agora sob análise da área jurídica, e depois então vai para as mãos do governador. O Ministério da Saúde diz que, embora as cidades possam vacinar a população de acordo com as realidades locais, o governo federal alerta para a necessidade de seguir o Plano Nacional de Imunização, que prevê ciclos de vacinação de acordo com os grupos prioritários definidos em estudos populacionais. E que, caso os municípios não sigam essa ordem, pode faltar vacina para as pessoas de maior risco, e aí adoecer e morrer, obviamente, de Covid-19. Na segunda-feira, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo defina a ordem de prioridade dentro da prioridade para a vacina contra a Covid-19. O Ministério da Saúde disse que já foi formalmente comunicado em relação à decisão do ministro e que vai responder dentro do prazo determinado, que é de 5 dias.
Especialistas dizem que a vacinação por drive-thru é uma boa medida para evitar aglomerações. Só que muita gente não tem carro ou não tem um carro para conseguir, ir para a fila da vacinação. Em Manaus, os idosos estão recebendo ajuda para conseguir se vacinar. Severino tem 75 anos. Nesta quinta-feira, ele foi até um posto de vacinação. Parte do caminho foi a pé, a outra de ônibus. Demorou um pouco o ônibus, né? Está demorando muito para chegar de lá para cá, né? Os ônibus ficam lotados nas primeiras horas da manhã em Manaus e demoram mais a passar. Para evitar que os idosos, que muitas vezes têm dificuldades de locomoção, enfrentem ônibus lotados ou gastem muito dinheiro com aplicativos de transporte, algumas pessoas estão se oferecendo para dar uma carona. É o caso da Alessandrine. O passageiro da vez é o Raimundo. Ele tem 76 anos. A vacinação para a faixa etária dele começou domingo, mas o aposentado não tinha condições de ir até o posto de vacinação. Eu achei difícil chegar lá, né? Então eu não fui. Que a minha filha, ela tem que levar a mãe dela para o médico também. E para mim só eu, eles não se confiam de eu andar só eu. Quando a carona chega, hora de se preparar para a viagem. Raimundo foi acompanhado de um parente e 15 minutos depois já estava na fila. E olha aí o Raimundo recebendo a primeira dose. Em Manaus, 50.273 pessoas com mais de 60 anos já tomaram a vacina. Para quem vai a pé ao posto de vacinação, a prefeitura oferece transporte de volta para casa. A ideia é fazer um trabalho humanizado, fazer com que essas pessoas, que já estão idosas, vulneráveis, tenham todo o processo de acompanhamento no sentido da condução no retorno para casa após a vacinação. Para quem ajudou, o sentimento é de felicidade. Eu me sinto grata e feliz, grata por conseguir coletivamente transformar um pouco da realidade dessas pessoas e feliz porque é uma vida que está sendo salva, é a vida da família dele que está sendo salva e eu acho que essa imunização coletiva na cidade de Manaus é o que está trazendo esperança para dias melhores. Essa carona Essa carona é especial. Tribunal de Justiça do Amazonas suspendeu as liminares que obrigavam o Estado a fornecer leitos para pacientes com Covid. Vamos então conversar sobre isso com o Leandro Guedes, que está lá. Leandro, boa tarde, bem-vindo. Explica para a gente então como é que vai ficar a situação aí. Olá, Trali, boa tarde a todos. Exatamente, o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas deferiu o pedido que foi feito pelo governo do estado, que pedia essa suspensão de todas as liminares que determinam a abertura de leitos clínicos, de UTI, também o uso, fazer o uso das UTIs aéreas para fazer o transporte de pacientes de diversos municípios aqui do Amazonas. Na decisão, o magistrado justifica que até entende a boa vontade de todos os juízes, mas que essas liminares, elas acabam muitas das vezes dando preferência para pacientes que ainda não estão no estado avançado da doença, tirando a prioridade daqueles que estão extremamente graves e que precisam de uma transferência imediata. Ele diz ainda que o volume atual de liminares que existe pode trazer prejuízos para o atual quadro de saúde que o Amazonas vive, já que existe inclusive um plano para ampliação de leitos e também para transferência de pacientes. Lembrando então que essa decisão estadual ela não anula uma decisão federal que inclusive saiu ontem, onde a juíza Jaiza Frache obriga tanto a União quanto o governo do estado a fazerem a remoção de pacientes para outros estados em até 24 horas sob pena de multa. Desde o dia 15 de janeiro, 542 pacientes aqui do estado do Amazonas já foram transferidos e 159 retornaram. Trali. Obrigado, Leandro. Bom trabalho para você aí, uma ótima tarde. Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vai ao Senado agora à tarde dar explicações sobre o ritmo da vacinação contra a Covid no Brasil. Senadores querem informações sobre como está sendo feita a campanha, a quantidade de vacinas disponíveis e as medidas adotadas pelo governo para acelerar a imunização. O ministro da Saúde é investigado por suposta omissão no colapso do sistema de saúde do Amazonas, diante do aumento de casos de Covid no estado. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, Pazuello demorou a tomar providências sobre a situação dos estoques de oxigênio em Manaus. Na semana passada, Pazuello prestou depoimento para a Polícia Federal sobre esse caso
e detalhou as ações feitas no Amazonas. Idosos de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, enfrentam fila hoje para tomar a vacina contra a Covid. Depois de 3 dias, a cidade retomou a vacinação para idosos com mais de 87 anos e para profissionais de saúde com mais de 60, que morem em São Gonçalo ou trabalhem em hospitais da cidade. Você observa aí que teve muita fila hoje. Nós mostramos aqui no Jornal Hoje que na última semana teve uma corrida aos postos de saúde da cidade, porque antes não tinha restrição alguma a profissionais de saúde de outras cidades e também em faixas etárias. E aí as vacinas acabaram rapidinho na sexta-feira. Mas o município recebeu um outro lote com 8.200 doses da Coronavac e pôde voltar então a imunizar o grupo prioritário. Mas tem que evitar essas filas todas aí, aumentar, né, os locais de vacinação com o máximo de cuidado com os idosos. Instituto Butantan começa a cadastrar hoje os moradores que serão vacinados na cidade de Serrana, interior aqui de São Paulo. Essa vai ser a primeira cidade brasileira a vacinar todos os moradores adultos por uma pesquisa do Instituto. Vamos então conversar com o repórter Marcos Felipe, que tem todos os detalhes. Marcos, boa tarde, bem-vindo. Que fila é essa aí, pertinho de você? Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos. É a fila do cadastramento. Muita gente aqui já chegou para garantir a sua oportunidade de ser vacinado. Esse cadastramento começa às 2h da tarde. Aqui só não serão vacinados os moradores que têm menos de 18 anos, as grávidas e quem tem algum tipo de doença grave. O Instituto Butantan já confirmou que os lotes da vacina já chegaram aqui na região e são exclusivamente para o estudo. E o uso dessas doses não vai interferir na distribuição de vacinas para outras cidades. Serrana fica a 320 quilômetros de São Paulo, aqui na região de Ribeirão Preto. A cidade tem 45 mil moradores e cerca de 30 mil com mais de 18 anos. Toda a população deve ser vacinada nos próximos 2 meses. Essa iniciativa faz parte de uma pesquisa feita pelo Butantan para estudar a eficiência da vacina Coronavac. Os cientistas querem comprovar que a vacinação em massa é capaz de reduzir a transmissão do novo coronavírus. A vacinação começa na próxima semana. Depois que essa notícia foi divulgada pelo Instituto Butantan, as imobiliárias aqui de Serrana começaram a receber várias ligações de pessoas do Brasil inteiro tentando alugar casas por 2 ou 3 meses com a esperança de ser vacinado. Mas os pesquisadores já deixaram bem claro que os novos moradores não serão vacinados. O cadastramento, que começa hoje, é apenas para confirmar um mapeamento que já tinha sido feito em uma outra pesquisa, realizada no ano passado. Trali. Obrigado, Marcos. Seria interessante, né, para evitar filas aí, de repente distribuir senha, né, ampliar os horários para fazer cadastramento, ter outros locais para as pessoas se inscreverem, né, para evitar esse tipo de situação que é para você. Vamos juntos agora dar uma olhadinha nos números da vacinação, de acordo com o boletim de 8 da noite do Consórcio de Veículos de Imprensa. Em todo o nosso país, até agora então, 4.321.678 brasileiros receberam até agora a primeira dose da vacina. Na terça-feira, o total era este aí, 4.052.986 vacinados. O total de vacinados com a primeira dose chegou a 2,04% da nossa população. Passou de 2%. Ontem, o Piauí divulgou números da segunda dose e se juntou ao grupo que tem Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Sergipe. Nesses lugares, então, 80.507 pessoas receberam a dose complementar. O número está aumentando, a gente está vendo, mas é óbvio que tem que acelerar muito mais, né, para salvar vidas o quanto antes. E é claro que a gente precisa de mais vacinas e precisamos também que as vacinas que já estão disponíveis também sejam aplicadas. Vamos juntos agora dar uma olhadinha na evolução nos estados. Ontem, Distrito Federal e 25 estados atualizaram os dados. Você vê o percentual de doses agora aplicadas, né, em relação à população. Quanto mais escuro o azul no mapa, mais pessoas foram vacinadas proporcionalmente. Os 5 que mais aplicaram a primeira dose até agora foram Amazonas,
4,10%. Distrito Federal, 3,50%. Roraima, 3,15%. Mato Grosso do Sul, 2,80%. E São Paulo, que assumiu o quinto lugar com 2,38% da população vacinada. Para que esses números subam, né, é preciso ter mais vacina e você também pode acompanhar todas as informações da vacinação da sua cidade. Se a vacinação para o seu grupo ou faixa etária já começou, procure então rapidamente, por favor, onde você pode tomar a primeira dose. Vacina sim. Rondônia está sofrendo os efeitos da pandemia. Não existem mais leitos de UTI por lá, né, para a Covid. Leitos desocupados na rede pública. E a fila de pacientes graves à espera de vagas, infelizmente, só aumenta. O pai da Elissandra, o seu Luiz Mariano, de 78 anos, estava desde as 3 da madrugada de ontem no corredor dessa UPA na zona sul de Porto Velho. Hoje, a família conseguiu um leito clínico, mas seu Luiz Mariano precisa de um leito de UTI, porque o estado é grave. A qual foi informado para a gente, depois que ele bateu um raio-x, que o pulmão dele estava 100% comprometido. Né? E a gente sabe que tem outros pacientes também com essa necessidade, né? Não só ele, outras pessoas idosas, até crianças mesmo. Há mais de uma semana, os 304 leitos de UTI da rede pública, exclusivos para pacientes com a Covid-19, estão ocupados. E a fila de pessoas com sintomas graves que precisam de leitos só aumenta. Na segunda, eram 26. Já são 44 pacientes, segundo o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado ontem no fim da tarde. E o governo informou que não tem mais estrutura física para aumentar leitos. O jeito foi pedir socorro a outros estados. Em quase um mês, 29 pacientes graves foram transferidos para capitais como Cuiabá, Campo Grande, Vitória, Curitiba e Porto Alegre. 3 deles morreram. Guilherme, um estudante de 23 anos com 80% do pulmão comprometido, foi um dos que precisaram da UTI no ar. Ele foi transferido terça-feira à noite para Curitiba. Nossa única opção foi essa, transferi-lo, tratar ele longe da gente, e a gente fica aqui com o coração angustiado, com medo, né? Ano passado, no mês de julho e agosto, nós perdemos o meu avô materno e também perdemos a minha mãe. Então, impossível mesmo não tomar conta da gente. A Fiocruz divulgou esta semana que identificou 3 variantes do vírus circulando em Rondônia e pelo menos 41 mutações diferentes. E essa mudança do vírus está diretamente relacionada a quantas vezes se transmite dentro de uma população. Quanto mais casos ativos tivermos na sociedade, mais chances de contaminar outras pessoas, maior chance do vírus mudar. Especialistas dizem que a doença só será vencida quando 60% a 70% da população estiver vacinada. Rondônia, por enquanto, imunizou apenas 1,69% dos moradores. E ainda na região norte, o Acre vive um dos momentos mais críticos da pandemia. Apenas os serviços essenciais estão autorizados a funcionar. Mesmo assim, o número de casos e de internações por complicações da Covid só aumenta. E o SUS está perto do colapso. Desde 1º de fevereiro, a situação é de emergência na saúde do estado. Na casa da dona Madalena, a 60 quilômetros de Rio Branco, todos testaram positivo para a doença. A filha, de 32 anos, está com 30% do pulmão comprometido e precisou ficar internada. E o marido dela também já deu tudo positivo. Tu acredita? Complicado, mano. Tu não sabe como é que eu tô. Não tô dormindo, não. De jeito nenhum. Na terça-feira, 575 casos de Covid foram confirmados, o maior número em um dia no estado desde o começo da pandemia. Ontem foram mais 410 diagnósticos. O número de internações também preocupa. Apenas a capital e uma cidade do interior têm leitos de UTI exclusivos para Covid. Dos 60 de Rio Branco, só 4 estão vagos. Em Cruzeiro do Sul, segundo a maior cidade do Acre, tem disponível apenas um dos 20 leitos de UTI para a doença. A taxa de ocupação no estado está no limite, 93,8%. Para tentar aliviar o sistema, o governo do estado anunciou a implantação de mais 30 leitos de UTI, que devem começar a funcionar no fim de semana. 20 na capital e 10 no interior. Que chegamos no limite. Nós estamos aí trabalhando com todo um esforço
aproveitando cada estrutura que nós temos para que possamos aí aumentar o número de leitos aqui na capital e no interior do estado. Em meio a esse sufoco, os imunizantes contra a Covid chegaram. E como nas demais regiões do país, a vacinação é lenta. Das quase 60 mil doses que o Acre recebeu, pouco mais de 11 mil foram aplicadas. O Programa Nacional de Imunização alega que os locais de difícil acesso e as vacinações em casa, no caso dos idosos acamados, atrasam o processo. A realidade geográfica e climática do Acre, como outros estados da região Norte e Nordeste, são diferentes. Como eu havia dito, metade das nossas primeiras doses vieram para indígenas aldeados. Eles não estão na minha porta da unidade de saúde. As equipes têm que se deslocar até as aldeias, passam dias lá vacinando, né? Retornam para a gente poder produzir. É para isso que você tem que fazer logística com eficiência, né? Pensar, planejar, mapear, botar as equipes na rua, fazer logística funcionar. O Brasil acaba de ultrapassar, infelizmente, aí a marca de 235 mil mortes pela Covid-19. De acordo com o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, atualizado à 13h, confira aqui comigo, ó, são 235.185 vidas perdidas, então, para a doença. Total de casos confirmados até agora, 9.671.832. Média móvel de casos nos últimos 7 dias ficou em 46.055 novos registros por dia. 11% a menos, né? Nas últimas 2 semanas, ainda dentro aí da estabilidade. Média móvel de mortes no Brasil está sim, 1.050 óbitos, 1% a menos do que há 2 semanas. Né? Estabilizou nesse patamar altíssimo aí, acima de 1.000 mortes por dia. O país mantém há 3 semanas seguidas essa média, então, acima de 1.000 mortes por dia, eu repito. No mapa, a situação da pandemia nos estados, de acordo com o boletim de 8 da noite do consórcio. 8 estados apresentaram alta na média de mortes e aparecem aqui em vermelho. São eles, portanto, o Acre, Pará, Roraima, Tocantins, Maranhão, Pernambuco, Bahia e Goiás. Maiores altas no Maranhão, com 111%, e em Roraima, com 90%. Distrito Federal e 11 estados ficaram em estabilidade e estão aqui em amarelo. Amazonas, Rondônia, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, o DF, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e também Rio Grande do Sul. Ontem registraram queda os 7 estados em azul: Amapá, Ceará, Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná e também Santa Catarina. Maiores quedas no Paraná com 40% e no Amapá com 31%. Mais detalhes sobre a situação da pandemia, a vacinação também no seu estado, você confere em g1.com.br/coronavírus. Governo do Ceará anunciou novas medidas de combate à Covid para o período do carnaval, ou seja, agora, né, a partir do próximo fim de semana. Alessandro Torres tem ao vivo aqui todos os detalhes para a gente. O que diz este novo decreto, Alessandro? Bem-vindo e boa tarde. Oi, Trali, boa tarde a todos. O destaque dessas medidas anunciadas ontem é para Fortaleza, que vai ter um controle de entrada e saída de veículos nos principais acessos, como esse aqui, durante todo o período de carnaval. Só vão poder se deslocar pelas barreiras sanitárias casos como de saúde e também quem precisa passar de uma cidade para outra para, por exemplo, ir para a residência ou para o trabalho. E, além disso, também está suspenso o transporte de passageiros em todas as cidades do Ceará, exceto na região metropolitana. As barracas de praia, que costumam ficar bem cheias, principalmente nesse período, só vão poder funcionar até às 3 horas da tarde, até quarta-feira. Tudo isso é para evitar a disseminação da Covid-19 aqui no estado. Lembrando que cidades que são conhecidas por serem destinos tradicionais de carnaval também anunciaram a instalação de barreiras sanitárias, como, por exemplo, Aracati, no litoral leste, onde fica a praia de Canoa Quebrada, e Jijoca de Jericoacoara, no litoral oeste. Segundo a Secretaria de Saúde aqui do Ceará, o estado já tem mais de 389 mil casos e mais de 10.700 mortes. Tralha. Obrigado, Alessandro. Boa tarde para você e um ótimo trabalho aí.
Fala agora dos Estados Unidos, que poderiam ter evitado 40% das mortes por Covid. Isso segundo um relatório publicado pela revista científica The Lancet. Vamos ao vivo, então, conversar com a Sandra Coutinho, nossa correspondente em Nova York. Sandra, essa revista é respeitadíssima, né, no mundo científico. E esse cálculo foi feito por cientistas também de universidades de prestígio aí dos Estados Unidos. E aí a gente está falando de Harvard, de Columbia. Quais são os detalhes e como é que eles chegaram a esse resultado? Bem-vindo e boa tarde. Boa tarde para você também, Tralho. Boa tarde a todos. Olha, para você ter uma ideia, hoje os Estados Unidos acumulam mais de 471 mil mortes por Covid. 40% desse total representam mais de 188 mil vidas que poderiam ter sido poupadas se não fossem as políticas desastrosas do governo do ex-presidente Donald Trump. Segundo o relatório, em vez de convocar a população para combater a pandemia, Trump minimizou a ameaça do vírus, desencorajou ações para prevenir o contágio e reduziu a cooperação com outros países ao abandonar, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde. O ex-presidente também pôs a população em risco, segundo o relatório, ao politizar o uso da máscara, a reabertura das escolas e ao organizar diversos eventos em que as pessoas não usaram a máscara nem mantiveram o distanciamento social. Além disso, os esforços de Trump para acabar com o sistema de saúde da era Obama, o chamado Obamacare, fizeram cerca de 2,5 milhões de americanos perderem os planos de saúde. Segundo o estudo, se Trump tivesse adotado medidas parecidas com a de outros países desenvolvidos, o número de mortes aqui nos Estados Unidos teria ficado em cerca de 280 mil. O relatório também contabiliza as mortes provocadas por políticas de Trump que agravaram as mudanças climáticas e as desigualdades social e racial. O presidente Jair Bolsonaro é citado como um dos líderes mundiais influenciados pelas políticas de Trump, que no caso do Brasil geraram mais desigualdades e o desmatamento da Amazônia. Tralha. Obrigado, Sandra. Boa tarde para você, um ótimo trabalho aí. Palácio do Planalto não comentou a citação do presidente Jair Bolsonaro neste relatório. Israel, que tem uma das campanhas de vacinação mais avançadas do planeta, decidiu aliviar as medidas de isolamento. O governo israelense anunciou que vai reabrir algumas escolas em cidades e também comunidades onde as taxas de infecção pelo coronavírus são relativamente baixas, ou onde pelo menos 70% da população com mais de 50 anos, já foram vacinadas. Nas demais áreas onde as escolas vão permanecer fechadas, o governo permitiu atividades educativas com até 10 pessoas em espaços externos. Israel está sob um terceiro lockdown. O país é o que mais vacinou contra a Covid em proporção à sua população. Incríveis 53% dos habitantes acima de 16 anos já receberam pelo menos uma dose. Que bom, né? E olha só, Portugal detectou 2 casos da variante brasileira do novo coronavírus. Vamos então ao vivo até Lisboa conversar com o nosso correspondente, o Leonardo Monteiro. Aqui a gente tem a Sandra Coutinho, agora sim o Léo ao vivo aqui comigo. Léo, boa tarde para você, muito bem-vindo. Onde é que esses casos foram registrados e como é que está a monitoração desses casos aí? Oi, Trali, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Jornal Hoje. Os 2 casos detectados foram aqui na região da Grande Lisboa e também já foram comunicados às autoridades de saúde. As amostras recolhidas desses doentes já estão sendo analisadas por um instituto de referência em ciência aqui de Portugal. Agora, Trali, já são 11 os países que detectaram casos da variante brasileira considerada altamente contagiosa. O alerta acontece 2 semanas depois que Portugal suspendeu todos os voos de origem ou destino ao Brasil.
Essa medida, que tem validade até segunda-feira, será revisada pelo governo português, mas a tendência é que seja renovada por mais 2 semanas. Falando de um outro país aqui da Europa, a Alemanha também é outro país europeu que está tomando medidas para conter o avanço das variantes. E hoje, num pronunciamento, a primeira-ministra defendeu a decisão de prolongar o lockdown até 7 de março. Angela Merkel utilizou argumentos que especialistas dizem que é apenas uma questão de tempo para que as variantes do novo coronavírus se tornem predominantes e que o perigo das mutações pode destruir conquistas de até agora. Ela também pediu que o país se mantenha em alerta, mesmo com a recente queda no número de casos diários. Ontem, após uma reunião com governadores de 16 estados, foi decidido então esticar esse confinamento na Alemanha, que terminaria na próxima segunda-feira. Houve acordo para a reabertura de escolas e também para o pequeno comércio. E isso só será autorizado em breve, se a tendência na queda no número de casos for mantida. Medidas apertadas por aqui para evitar que as variantes cheguem. Obrigado, Léo, por todas as informações ao vivo. Um ótimo trabalho para você aí em Portugal e a gente vai continuar acompanhando essa situação por aí, torcendo para que melhore o quanto antes. Fala agora do México, que autorizou o uso emergencial de mais 2 vacinas contra a Covid. Os 2 imunizantes, eles são de farmacêuticas chinesas, a CanSino e a Sinovac. O primeiro carregamento de 2 milhões de doses da CanSino deve chegar ao México ainda hoje. Elas serão envasadas, num laboratório local para serem então distribuídas para a população. Essa vacina é considerada crucial para o país porque ela pode ser armazenada em refrigeradores comuns e só precisa de uma dose para oferecer a imunização total. O México já aprovou 5 vacinas contra a Covid, mas por enquanto só vacinou 84 mil pessoas, Uma pequena porcentagem da população de mais de 126 milhões de habitantes que o México tem. Ou seja, o México precisa também correr, o quanto antes aí com essa questão da vacinação. Autoridades de saúde do estado de Vitória, na Austrália, decidiram aumentar a quantidade de testes de Covid feitos na cidade de Melbourne. Eles pretendem intensificar o rastreio de contatos e de novos casos de Covid por causa de um surto de 10 casos positivos relacionados a um hotel. Foram mais de 22.500 testes na cidade mais populosa da Austrália num único dia. O estado de Vitória é o mais atingido do país pela pandemia, com mais de 20 mil casos e 800 mortes. Ainda hoje, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados diz que vai investigar o vazamento de informações de mais de 100 milhões de brasileiros. E o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre o direito ao esquecimento. E não perca a seguir, o Banco Central diz que a autonomia é importante para blindar interferências políticas. Andréa Sadi traz os bastidores da negociação para o novo auxílio emergencial. E a Itália tenta unir a extrema-direita e a centro-esquerda para formar um novo governo. Voltamos já com tudo isso e muito mais para você. Seu programa de todas as noites tá na Globo. Obrigado! Hoje, um novo reinado começa na casa. E nesse jogo, tudo pode mudar de uma hora para outra. Os trem vão ficar muito pior do que tá. Logo depois, um misterioso atentado contra o vice-governador deixa Custódio em alerta. Será que era pra mim? Não, isso foi planejado. O fato de ter acontecido na Maré é uma coisa, não significa não, a decisão já foi tomada. Segundo episódio de Arcanjo Renegado. Amanhã, a missão é comer direito. Prato do dia, alimentação sustentável. No Globo Repórter. Olhe pra frente. Deixe o passado de lado e foque só no futuro. Agora, o que interessa é o que vem pela frente. Ao lado de quem nunca te abandonou. Chegou a hora de correr atrás dos projetos interrompidos, dos planos que foram adiados e de voltar a sonhar. 2021 é o ano de reconquistar o que é seu. Abra sua conta pelo app Bradesco.
Sabia que o Figueiredo, seu fígado, sofre com o acúmulo de gordura e pode cansar com o tempo? Hipocler evita o acúmulo de gordura e ajuda a remover as toxinas do seu fígado. É fígado? Hipocler. Lucrécia acredita que foi traída e vai rodar a baiana. Eu vou levá-los a óbito! Calma, Lucrécia, não é nada disso do que você está pensando. Lucrécia! Lucrécia! Hoje, haja coração. Agora você pode ter o Premiere junto com o Globoplay mais canais ao vivo. É muito futebol, muita diversão em uma só assinatura. Assine o combo Globoplay mais canais ao vivo e Premiere por apenas R$ 99,90 e assista às rodadas finais do Brasileirão. Além das melhores séries, filmes, BBB, novelas e o Sport TV ao vivo. Com o combo Globoplay mais canais ao vivo e Premiere, você tem ainda mais emoção. Assine já! Essa internet não é digna de minha realeza. Nem da minha alteza. Destrava. Destrave sua internet. Mude já para Vivo Fibra. O samba não pode parar. E esse ano tem carnaval na Globo, sim. Neste fim de semana, vamos relembrar sambas enredo inesquecíveis de escolas do Rio de Janeiro e de São Paulo. E eu, Ailton Graça, ao lado do Milton Cunha, vamos comentar esses desfiles que marcaram época. Entre no G-Show e vote no samba que faz seu coração bater mais forte. Sábado, depois do Altas Horas. E domingo, depois do BBB. Abram alas para o desfile número 1 Brahma. Oferecimento Brahma Duplo Malte. Se tem carnaval, tem que ter cremosidade. Do 12h17 agora pelo horário de Brasília, estamos de volta ao vivo aqui com você. Os promotores do processo de impeachment do ex-presidente americano Donald Trump devem concluir hoje os argumentos de acusação. Ontem, eles apresentaram imagens inéditas de apoiadores de Trump invadindo o Congresso americano. E eu volto a falar aqui ao vivo com a Sandra Coutinho, que está lá em Nova York. Sandra, as imagens deixaram ainda mais evidente, né, a ameaça que essa invasão representou. Exatamente, Tralha. As imagens mostram como os invasores chegaram perto dos senadores e deputados que conduziam a votação do colégio eleitoral, que é a última etapa da eleição presidencial aqui nos Estados Unidos. As câmeras mostram os policiais do Capitólio tentando conter a multidão que invadiu o Congresso. Numa delas, um policial que ia em direção ao plenário encontra o senador Mitt Romney num corredor. Romney foi o único republicano a votar a favor do primeiro processo de impeachment contra Donald Trump. O policial dá o alerta e os dois saem correndo. Depois de ver essas imagens, Romney ligou para agradecer ao policial ontem. As imagens mais impressionantes são a do ex-vice-presidente Mike Pence, que presidia a votação, sendo retirado às pressas do Senado. Ele desce uma escadaria e, minutos depois, os insurgentes invadem o plenário. Os seguidores de Trump gritavam pelos corredores que queriam matar Mike Pence, ou seja, ele correu um risco enorme. Apesar de contundentes, as imagens não devem mudar o voto dos senadores republicanos. Para aprovar o impeachment, são necessários 2/3 dos votos no Senado, ou seja, 17 republicanos teriam que votar pela condenação do ex-presidente. Hoje, os promotores vão acabar de apresentar as acusações. Amanhã será a vez dos advogados de Trump apresentarem a defesa. O voto final deve ser no fim de semana. Se for condenado, Trump pode
perder os direitos políticos e não poderia mais se candidatar à presidência. Tralha. Obrigado, Sandra. Quanto mais detalhes dessa invasão, mais aflição a gente sente, né? Porque você percebe as pessoas ali trabalhando e de repente tem que sair correndo, todo mundo desesperado, porque vão invadindo tudo quanto é canto do Congresso americano. Inacreditável. Obrigado, Sandra. Bom trabalho para você aí mais uma vez. A Itália está a poucos passos de formar um novo governo. O Movimento 5 Estrelas, que tem a maior bancada parlamentar, começou hoje uma votação para decidir se apoia um gabinete liderado pelo ex-presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi. A política italiana segue numa missão para muitos quase impossível: juntar a extrema-direita de Matteo Salvini com o Partido Democrático de centro-esquerda e ainda agregar a direita de Silvio Berlusconi e mais os ex-populistas 5 Estrelas. A maioria das tendências políticas disse sim ao governo de Mário Draghi, exceto o partido de Giorgia Meloni, de herança fascista, e o Movimento 5 Estrelas, que hoje está votando online. Os 5 Estrelas têm o maior número de parlamentares, mas é possível que também apoie Draghi em troca de um ministério muito especial, o de transição ecológica e solidária. Um ministério ambicioso, não só para decidir novas formas de energia, mas também para combater as mudanças climáticas, administrar atividades econômicas de inclusão social, como agricultura e pesca. Esse ministério existe em 4 países: França, Espanha, Suíça e Costa Rica. O fundador dos 5 Estrelas, o ex-comediante Beppe Grillo, fez esse pedido a Draghi, que aceitou. Agora se espera a resposta da votação online. Se em países como a Alemanha é mais fácil fazer durar um governo de unidade nacional, na Itália, simulado de consultoria. Zivi, investigado na Lava Jato e colaborador, disse que acertou o pagamento de $1 milhão à mente em contas e empresas no exterior, em troca de acertos de propina da empresa representada por Zivi para obter contratos com a Petrobras. O delator acrescentou que o pagamento a Cláudio Mente foi deduzido da dívida de propina que ele, Zivi, possuía com o Partido dos Trabalhadores, relativa a contratos com a Petrobras. A operação de hoje foi a primeira desde que a Lava Jato ganhou composição nova. Desde o dia 1º de fevereiro, a força-tarefa da Lava Jato no Paraná deixou de existir. Os procuradores que atuavam exclusivamente na força-tarefa da Lava Jato passaram a trabalhar no GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. De acordo com o Ministério Público, 4 procuradores continuam trabalhando nas investigações que já estavam em andamento. Em dezembro, a Procuradoria-Geral da República prorrogou as atividades da Força-Tarefa, mas com uma nova estrutura. Antes eram 14 procuradores, 12 atuavam apenas em casos ligados à operação. Agora, 4 procuradores ficam com os processos da Lava Jato, mas dentro do GAECO. E este grupo tem validade até agosto do ano que vem. Até outubro, os outros 10 procuradores poderão atuar eventualmente em casos da Lava Jato. Em quase 7 anos de Lava Jato, as investigações da Força-Tarefa do Paraná geraram 278 condenações por crimes como corrupção e lavagem de dinheiro, num total de 2.611 anos de pena. A defesa de João Vacari Neto disse que ele nunca teve qualquer relacionamento com Cláudio Augusto Mente e que Vacari jamais fez qualquer
pedido referente à dívida de campanha ou a qualquer outro título sobre esse tema, até porque nunca cuidou de questões financeiras de campanhas políticas. O PT fez uma série de ataques à operação, mas não respondeu sobre a acusação do delator Zvi Skornik, que apontou supostas dívidas de propina envolvendo o partido. E nós não conseguimos contato com a defesa de Cláudio Augusto Mendes. Banco Central comentou em nota a aprovação do projeto de autonomia do banco aprovado pela Câmara dos Deputados. A nota diz que a autonomia é um passo importante para separar a política monetária do ciclo político, ou seja, é uma blindagem do BC para evitar interferências políticas, por exemplo, no combate à inflação. O projeto, que já tinha passado pelo Senado, ainda precisa ser aprovado pelo presidente Jair Bolsonaro. Em nota, o Banco Central disse que a autonomia legal promoverá maior credibilidade ao BC e assim facilitará a obtenção de inflação baixa, menores juros estruturais, menores riscos e maior estabilidade monetária e financeira. Em uma videoconferência com investidores estrangeiros hoje, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falando em inglês, disse que o BC vai precisar ser mais transparente nesse novo ambiente de autonomia do banco. O projeto aprovado ontem prevê que o presidente do BC preste contas ao Congresso a cada 6 meses sobre as decisões tomadas pelo Banco Central. Na votação, o placar na Câmara foi folgado, 339 votos contra 114. Os deputados rejeitaram sugestões de alteração no texto e o projeto, que já tinha passado pelo Senado, agora segue para a sanção do presidente da República. A mudança é para evitar interferências políticas no Banco Central, que é o responsável por conduzir a política monetária. E o principal objetivo dela é garantir a estabilidade dos preços, evitar a volta da inflação. Pelo projeto, o Banco Central deixa de ser vinculado ao Ministério da Economia, se torna uma autarquia especial com autonomia. O presidente do BC e os 8 diretores passam a ter mandatos de 4 anos, que não coincidem com o mandato do presidente da República. Eles só podem ser demitidos em situações bem específicas, como, por exemplo, condenação por improbidade administrativa ou em caso comprovado e recorrente de desempenho insuficiente. Mas a exoneração, além de ser submetida ao presidente da República, precisa ser aprovada pelo Senado. No Banco Central, a expectativa é que a autonomia garanta um trabalho técnico e objetivo de combate à inflação, mesmo em momentos de turbulência política. Uma vez sancionada a lei, começa um período de transição de 3 meses em que o presidente da República terá de renomear os atuais titulares ou escolher novos. Como o projeto aprovado ontem determina que o presidente da República só poderá nomear um novo presidente do BC no início do 3º ano de mandato, novas mudanças somente poderão ser feitas em 2025. A proposta estabelece outros objetivos para o Banco Central, como zelar pela estabilidade do sistema financeiro, evitar oscilações bruscas da atividade econômica e perseguir o pleno emprego. Para este economista, que foi diretor do BC, a autonomia é positiva e resultado de uma luta antiga. A proposta estava em discussão desde a década de 90. Quando o Banco Central não é autônomo, essencialmente a sua diretoria pode ser demitida a qualquer momento. Então, se você tiver uma diretoria que está disposta a perseguir a meta de inflação e um presidente que não quer isso, a gente pode simplesmente mandar a diretoria embora. Aí muitos diretores ou muitos dos dirigentes, de maneira geral, com receio, acabam acatando ordens presidenciais. À medida que você dá mandatos fixos para os integrantes da diretoria do Banco Central, isso tira a parcela do poder do presidente da República de demitir presidentes e diretores que não estejam dispostos a cumprir sua vontade e, portanto, fortalece. Ou seja, o Banco Central tem tudo a ver com a dinâmica da economia brasileira, né? Fala agora aqui com a nossa querida Andréa Sadi. Andréa, o governo federal segue se debatendo aí com uma dúvida crucial. De onde vai tirar o dinheiro para pagar o novo auxílio emergencial? Pelo menos nos parece que já há um consenso de que o governo federal não quer criar impostos, né, para compensar esse pagamento. É isso que está acontecendo em Brasília? Boa tarde, bem-vinda. Tudo bom, Trali? Boa tarde a você, boa tarde a todos.
tem um alinhamento da posição do governo federal com a posição da cúpula do Congresso nessa avaliação que você fez. Sim, nem o Rodrigo Pacheco, nem o Arthur Lira, eles acham que tem um ambiente para você criar um novo imposto, aprovar um novo tributo para financiar o auxílio emergencial, seja a prorrogação ou seja o substituto desse projeto que foi criado durante a pandemia para atender a população mais vulnerável do país. A gente viu a aprovação da autonomia do Banco Central, uma pauta do Paulo Guedes, uma pauta do ministro da Economia, Trali. Só que agora, tudo que está acontecendo, que a gente está vendo no Congresso, vai ter uma discussão com a segunda prioridade, que é resolver a questão do auxílio emergencial. O Arthur Lira, hoje, ele cobrou a equipe econômica de uma solução. Ele quer saber de onde vai sair esse financiamento. O que ele está dizendo na prática é que o Executivo tem que falar para o Congresso onde isso vai estar no orçamento, né, que ainda não foi aprovado, vamos lembrar disso. O relator do orçamento no Congresso, o senador Márcio Bittar, está discutindo isso, mas pelo que eles estão dizendo, não vai ser um novo imposto. Hoje, mais cedo, eu conversei com o Lira sobre isso. Ele disse que não é a melhor solução. Ele acha até que se fosse para discutir um novo imposto para financiar o auxílio, ele acha que teria espaço no Congresso, mas que ele diz que não é o melhor momento para você aprovar um novo tributo. E sempre lembrando, Trali, que a gente está na véspera de ano eleitoral, não só presidencial, mas dos próprios deputados e senadores. É uma pauta de desgaste para a imagem dos parlamentares. Assim como o auxílio, o governo quer resolver essa questão do auxílio, porque além de atender a população mais vulnerável, ajuda na popularidade do presidente Bolsonaro, os congressistas estão sendo pressionados por suas bases, prefeitos e governadores a resolver isso agora nas próximas semanas, Trali. Até porque você tem uma questão que atinge diretamente os mais pobres, né? E enquanto você não tem vacina para a população toda disponível, essa situação da economia, infelizmente, vai continuar bem complicada. Vamos então acompanhar como é que vai ser o desfecho disso tudo, né, André? Obrigado e uma ótima tarde aí para você. Olha só, o Ministério da Educação publicou as regras para o SISU do primeiro semestre. Sistema de seleção unificada permite a inscrição de candidatos para universidades públicas de todo o Brasil a partir do desempenho do Enem. As inscrições vão do dia 6 até o dia 9 de abril e vão levar em conta as notas do Enem 2020, feito agora em janeiro. O calendário do SISU e de outros programas do MEC, como o FIES, ProUni, foram adiados por causa da pandemia. O resultado do SISU do primeiro semestre sai no dia 13 de abril. E veja daqui a pouco, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados disse que vai investigar o vazamento de informações de mais de 100 milhões de brasileiros. A gasolina mais cara do Brasil é vendida no Rio Grande do Sul. E as informações da previsão do tempo. E ainda, no Catar, o Palmeiras encerra a participação no Mundial de Clubes com derrota. Nós voltamos já já. Daqui a pouco... eu deixo o meu bem mais precioso. O quê? Tudo que ela não precisava era ganhar de herança o Patrick, na sessão da tarde. Brasileirão com Premier dá jogo. E aqui, cada rodada vale muito. O Cruz Maltino quer se manter na Série A. E para isso precisa vencer o Colorado, que luta pelo título. Tem bola rolando na colina histórica. É Vasco e Internacional, ao vivo, só no Premier. Assine em premier.globo ou consulte sua operadora. Domingo, nós vamos conhecer uma família unida, não só pela música, mas pelo piano e de formas diferentes. Começou pelo fato da minha esposa. O piano dela sempre dava defeito. Você toca piano? Não. Ah, tá, eu pensei que você tocasse piano. Só restauro o piano. 7h30 da manhã, depois da Santa Missa. Qual bicho ou coisa mais esquisita que vocês acharam dentro de um piano na hora que vocês abriram? Uma perereca. Tô indo! Vai, que a criatividade vai vencer. Vai!
Giovana ativou o empreendedorismo e transformou um hobby em fonte de renda. Formada em fotografia de moda, Giovana sempre gostou de artesanato. Sem trabalho durante a pandemia, ela teve que se reinventar e usar a criatividade para fazer as suas habilidades manuais uma forma de ganhar dinheiro. A casa virou uma microempresa, a mãe virou sócia e juntas criaram uma marca 100% artesanal de peças para bebês. Começaram com naninhas e já expandiram para a decoração. Elas mesmas pesquisam materiais, desenvolvem os produtos, fazem os orçamentos e divulgam nas redes sociais. Tudo com muita entrega e muito amor. Vamos ativar o empreendedorismo e a criatividade. Dicas, informações, inspirações e oportunidades para quem quer empreender. Vai, dá pra fazer. Tá na Globo. Oferecimento Bradesco. Capital de giro com até 120 dias de carência. Hora 1, de segunda a sexta, 4 da manhã. Pra você acordar sabendo. É hora de dizer vacina sim. Ela protege você e protege os outros. Vacina sim. Uma campanha para todos. Sábado, uma família capixaba e uma família carioca vão se enfrentar. O jogo do tem ou não tem no Caldeirão. Um casal que promove a doação de órgãos vai encarar as reviravoltas da parede. Zeramos, está com 13.352, zerou operação, 0. Será que eles vão se dar bem no final? E no especial Inspiração, a história de um jovem ambientalista. Todo mundo fala o jovem é o futuro do planeta. Não, o jovem é o presente, o jovem é agora. E se a gente não começar de agora, a gente não vai ter um mundo para viver. Sábado, 15 para as 4 da tarde. Todo mal a curar. Sempre. O Jornal Hoje está de volta com a história de um crime bárbaro que poderia ter sido evitado. O suspeito de matar uma jovem de 25 anos a facadas em Cariacica, na Grande Vitória, se entregou ontem à polícia e confessou o crime. Rodrigo Pires Rosa, de 38 anos, era ex-companheiro de Luana Demuner. O detalhe é que Luana já tinha uma medida protetiva contra Rodrigo. Uma viatura da polícia estava na frente da casa de Luana para protegê-la do ex-namorado, que a ameaçava. Ela tinha uma medida protetiva contra ele, mas o crime aconteceu antes de Luana chegar em casa. As câmeras de segurança de uma rua próxima mostram Luana e o assassino caminhando lado a lado. De repente, ele pega uma faca escondida na roupa e acerta Luana 19 vezes. Ela morreu no local. Ela gritou, ela pediu socorro, a gente ouviu, uma outra vizinha da gente chegou a ver a última facada e nós estamos no mesmo instante. Mas ele já tinha corrido. O assassino é Rodrigo Pires Rosa, de 38 anos. Ele matou Luana na terça-feira à noite e ontem à tarde se entregou à polícia. Rodrigo já havia agredido outras mulheres também, já foi até preso pelo crime de ameaça. Ele responde a 8 inquéritos por crimes relacionados à violência doméstica e estava foragido da polícia por não cumprir medida protetiva. Ano passado, ele também perseguiu uma ex-companheira segurando uma faca. Na época, ela e outras mulheres perseguidas por ele procuraram a polícia. Luana foi uma delas e deu entrevista sem ser identificada. Quando eu fui pegar o ônibus para trabalhar, na segunda-feira ele já me cercou no ponto, eu saltei no ponto. Quis conversar, eu não quis, fui para casa e ele ficou na esquina da minha casa me vigiando. Na terça-feira, a mesma coisa, na quarta, a mesma coisa. Dá um medo, dá uma insegurança. Cerca de 3 meses depois dessa entrevista, Luana, que tinha 25 anos, foi assassinada. Rodrigo está preso em Vitória por homicídio duplamente qualificado e pode cumprir pena de 12 a 30 anos de prisão. Mas Luana não está sozinha nas estatísticas. Dados da Secretaria Estadual de Segurança mostram que no ano passado foram feitos mais de 11 mil pedidos de medidas protetivas no Espírito Santo. Mais de 7 mil foram aceitos. O Poder Judiciário, ele tem que fazer o seu papel em manter esse cara, esse agressor preso, sustentar a prisão provisória dele. E a Luana, infelizmente, ela não foi vítima de um ato específico, né? Muitas mulheres foram vítimas e serão, porque a gente está tratando de uma violência secular que a gente não vai romper da noite para o dia. No entanto, a gente tem que considerar os latentes avanços que a sociedade já teve no enfrentamento dessa violência.
A sociedade tem que se unir, né, cada dia mais para combater feminicídio. E aí tem que ter estrutura, Ministério Público, polícias, enfim, para evitar esse tipo de situação. Um sujeito foragido continuar perseguindo as mulheres e acabar matando, né, uma delas. Um levantamento feito com base nos dados da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, mostra em que cidades a gasolina está mais cara para o consumidor. É um preço médio, já que a gasolina não é tabelada nos postos. Em um país onde se paga mais para andar de carro, o consumidor não enche o tanque sem reclamar. Eu acho um absurdo, não tem como. A gente anda trabalhando para pagar a gasolina só. Mas tá muito caro, tá louco? Deus do livro. R$ 5,70. Esse foi o preço médio encontrado pela Agência Nacional do Petróleo em Bagé, na região da Campanha Gaúcha. O município tem a gasolina mais cara do país, segundo a ANP. É quase 20% a mais que a média nacional, de R$ 4,70. É mais cara também que a capital, com o preço mais alto. Em Rio Branco, no Acre, o litro do combustível é vendido em média a R$ 5,25. No Rio de Janeiro, a R$ 5,17. A ANP aponta que Palmas, Rondônia e Fortaleza também estão entre as capitais que o motorista precisa desembolsar mais dinheiro para abastecer, ao contrário de Macapá, no Amapá, onde a gasolina comum custa R$ 4,12 em média. O levantamento não considerou o reajuste de 8% no início dessa semana. Desde o início do ano, o valor da gasolina nas refinarias já subiu 22%. E essa alta está ligada ao mercado internacional. A principal matéria-prima da gasolina é o petróleo, que é cotado em dólar. Com a retomada de algumas das maiores economias mundiais, a demanda por petróleo subiu. Ao mesmo tempo, o preço do dólar subiu. E como resultado, o preço da gasolina também, no mercado internacional e no Brasil. Olha, não sei por que é tão caro isso aqui. Quem precisa para trabalhar tá puxado. Este economista lembra também dos impostos que contribuem para elevar ainda mais os preços praticados pela Petrobras nas refinarias. E diz que os combustíveis e outros produtos podem subir ainda mais neste ano. 45%, 50% hoje é realmente imposto. E aí, como é uma commodity internacional, nós também temos, querendo ou não, que nos submeter a um mercado internacional. Essa retomada vai fazer com que ainda possa existir um aumento. E isso vai refletir também no preço de outros produtos. Tem que dar uma economizada e procurar preço e ver onde é que a gente consegue um desconto na gasolina. Procurar bem preço e tomar cuidado para não comprar gasolina adulterada, né? Que esse é um outro problema seríssimo no mercado, e isso no Brasil inteiro. Petrobras informou que o reajuste de 8% no preço médio do litro da gasolina acompanhou as variações do valor dos produtos cotados em dólar no mercado internacional, tanto para cima quanto para baixo. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados disse hoje que vai apurar o vazamento ilegal de informações de mais de 100 milhões de brasileiros. Esses dados foram roubados de contas de telefones celulares. Vitor Boiadian, em Brasília, tem os detalhes. Vitor, boa tarde, bem-vindo. Como é que vai ser feita essa investigação então, Vitor? Obrigado, Tralli. Boa tarde a você e a todos. Olha, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados disse que vai apurar esse vazamento de forma técnica e disse também que vai trabalhar para que haja responsabilização e punição dos envolvidos. Os criminosos tiveram acesso a dados como número de CPF, de celular e até mesmo informações de contas telefônicas das vítimas. Hoje cedo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados divulgou essa nota dizendo que está tomando todas as providências cabíveis e que oficiou outros órgãos, como a Polícia Federal, a empresa que noticiou o fato e as empresas envolvidas para investigar e auxiliar na apuração e na adoção de medidas de contenção e de mitigação de riscos relacionados aos dados pessoais dos possíveis afetados. Segundo a empresa de segurança cibernética PeaceSafe, que checou as informações vazadas, os dados foram roubados de celulares, inclusive sobre informações sobre o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. E esses dados estariam sendo comercializados na chamada Deep Web, que é a parte anônima da internet em que não se pode encontrar os sites através dos buscadores comuns. Esses dados fazem, então,
o terceiro vazamento de informações pessoais de milhões de brasileiros em menos de 2 meses. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Trali, ela é responsável por editar e fiscalizar as normas da Lei Geral de Proteção de Dados e também tem a competência de zelar pela proteção dos dados pessoais e também dos segredos comerciais e industriais no Brasil. Trali. Obrigado, Vitor. Extremamente preocupante tudo isso, né? Esses vazamentos em sequência, tem que ter uma força-tarefa do país para evitar, para combater, para ir atrás, para punir quem está fazendo isso. Não dá para ficar assim, né? Um vazamento atrás do outro aí, né? Informações da grande maioria da população brasileira. Obrigado, bom trabalho para você em Brasília. Supremo Tribunal Federal retomou, agora há pouco, o julgamento sobre o direito ao esquecimento. E nós vamos conversar ao vivo com a repórter Flávia Alvarenga, que acompanha a sessão do STF. Flávia, boa tarde para você, bem-vinda. Quantos ministros ainda faltam votar? Oi, Trali, boa tarde a todos. Ainda faltam os votos de 5 ministros. E esse julgamento se refere a um caso específico, mas terá uma repercussão geral. Diz respeito a um assassinato que ocorreu em 1958 de uma jovem, Aida Curi, no Rio de Janeiro. E esse caso foi reconstituído e exibido no programa Linha Direta da TV Globo, isso em 2004. A família pediu uma indenização por danos morais, invocando o direito ao esquecimento, pedindo então que a história de Aida fosse apagada dos meios de comunicação. Esse julgamento começou na semana passada com o voto do relator, o ministro Dias Toffoli, voto contrário ao direito do esquecimento. O ministro alegou que o direito ao esquecimento seria uma tentativa de impedir a divulgação de dados, de informações verídicas, verdadeiras e que foram obtidas de forma lícita. O ministro Dias Toffoli destacou também no voto dele que no ordenamento jurídico brasileiro não há direito fundamental ao esquecimento e que isso seria uma afronta à liberdade de expressão. E na continuação desse julgamento, ontem, outros 4 ministros votaram. O placar está em 4-1. Até agora, seguiram o entendimento do relator de que não existe o direito ao esquecimento os ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Rosa Weber. O ministro Alexandre de Moraes disse que admitir o direito ao esquecimento seria o mesmo que projetar algum eventual dano no futuro, instaurando uma censura prévia. Olha, um programa televisivo contando um fato pretérito pode vir a causar isso ou aquilo. Então, vamos impedi-lo. Isso é censura prévia. Se exagerou, se desvirtuou, há responsabilidade posterior. A história não. Essa se apaga. Estaríamos interferindo, o Poder Judiciário estaria interferindo breve e diretamente na liberdade jornalística ao pretender definir o formato, o conteúdo de um programa, restringir, proibir a própria narrativa. O ministro Edson Fachin deu o único voto divergente até agora. Ele reconheceu o direito ao esquecimento. Para ele, esse direito leva em conta garantias constitucionais, como a proteção da dignidade e da privacidade. Mas lembrou que a Constituição também garante a liberdade de expressão e que, por isso, cabe à Justiça determinar qual liberdade prevalece em cada situação. No caso específico de Aida Curi, o ministro entendeu que o material era de conhecimento público, que não houve acesso e que não cabe indenização. Quais são as prerrogativas constitucionais em conflito? Direito de informar de um lado e direitos da personalidade de outro, cabendo ao judiciário definir em cada situação ocorrente, uma vez configurado esse contexto de tensão dialética, a liberdade que deve prevalecer no caso concreto. Um
único ministro que não vai votar nesse julgamento é o ministro Barroso. Ele se declarou impedido e essa decisão do Supremo vai ter uma repercussão geral. O que é isso? Vai valer para todos os outros casos semelhantes no Brasil. Nesse momento, quem está votando, a primeira a votar hoje é a ministra Carmen Lúcia. Ela está proferindo o voto dela, ainda não concluiu, mas já indicou que também é contrária ao direito ao esquecimento. Na sequência, votam os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e, por último, o presidente da Corte, Luiz Fux. Trali. Obrigado, Flávia Alvarenga. Ótima tarde para você. Um excelente trabalho aí em Brasília. Vou vir para cá, porque agora eu abro alas aqui para nossa querida Eliana Marques. Chega mais, Eli. Boa tarde. Como vai, Trali? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Bem-vinda. Obrigada. O que é que você destaca da previsão do tempo desta quinta-feira, hein? Pois é. Ontem eu falei que hoje a chuva se espalharia mais e com o potencial de ser forte em muitas regiões do país. E no norte são esperados temporais, principalmente onde o mapa está mais escuro, pegando então o sul do Amazonas, Rondônia e também Acre. Em Rio Branco, o rio Acre já transbordou, como alertamos aqui nesta semana. E as capitais do norte com maior volume de chuva previsto para hoje são Rio Branco, Belém e também Macapá. No nordeste, a zona de convergência intertropical está mais próxima da costa norte aqui da região. Isso aumenta a chuva por ali. Tanto que Teresina, Fortaleza e Natal têm previsão de pancadas de chuva. Já do litoral da Paraíba até o da Bahia, aqui uma chuva mais fraca e tempo firme nessa área amarela entre o interior baiano e até o sul da Paraíba. Também tempo firme lá em Roraima, inclusive Boa Vista é a única capital com previsão de tempo firme o dia todo. Agora, todo o centro-oeste, todo o sudeste e todo o sul tem expectativa de chuva por causa de um cavado. E na Grande São Paulo, o dia de hoje começou com limpeza. Em Perus, que fica no norte da capital, a lama da enxurrada de ontem foi retirada só hoje porque em algumas casas faltou luz depois do temporal. E em Caieiras, já na região metropolitana, o centro da cidade ontem foi tomado pela enchente no fim da tarde. A enxurrada também invadiu esse supermercado. Hoje já começou a chover, essa imagem ao vivo aqui da capital paulista, toda a cidade está em atenção para alagamentos. Outro ponto, você vê agora a imagem ali da região da Avenida Paulista, também com chuva. Tem previsão de chuva forte ainda hoje, podendo atingir as áreas de ontem e chuva forte por todo o estado. Aliás, ontem em Sorocaba, que fica no interior de São Paulo, guardas municipais tiveram que resgatar uma mulher ali, olha, com mobilidade reduzida. Ela e o marido entraram no alagamento porque viram outros carros passar, mas aí a água subiu rapidamente, segundo eles, e eles não conseguiram seguir em frente. Sempre um risco, né, Trali, entrar no alagamento. Você tem que evitar ao máximo, né, Eli? Não pode arriscar exatamente por isso. A água sobe de repente, aí você não tem como escapar. Fica Exato. Esse sufoco aí. Escuta, além de São Paulo, outras capitais aí que você gostaria de destacar para essa situação de chuva forte? Sim, tem sim. A gente fala primeiro de Vitória, porque Vitória andou com temporais, né? Mas hoje tem uma boa diminuição da chuva, uma boa notícia para lá. Agora, em Belo Horizonte, a chuva volta a aumentar hoje, assim como nas 4 capitais do Centro-Oeste. No sul do país, hoje a chuva está variando de moderada a forte, só que é uma chuva isolada. Agora, amanhã o risco de temporal aumenta lá em Santa Catarina e no Paraná. Tanto que vai chover mais, olha, 30 milímetros em Floripa e 15 milímetros em Curitiba. Amanhã temporais também e de novo, né, passando aqui pelo estado de São Paulo, sul de Minas, Triângulo Mineiro, também entre o leste de Mato Grosso do Sul e o leste do Amapá, além do Maranhão e do oeste do Acre. A capital paulista ainda fica com risco de temporal até sábado, quando são esperados ainda 25 milímetros de chuva. Agora, no Rio de Janeiro, o que vai predominar nos próximos dias é o calor mesmo, principalmente no fim de semana, com máxima de 34 graus no domingo, Trali. Muito bem, Eli. Amanhã, sexta-feira, a gente atualiza tudo para o fim de semana. Combinado. Até lá. Uma boa tarde. Boa tarde para você. Muito obrigado. Palmeiras, gente, encerrou agora há pouco a participação no Mundial de Clubes no Catar. E a despedida não foi das melhores. As informações com o repórter Renato Peters.
O time do Palmeiras deu adeus ao Mundial de Clubes da FIFA com a 4ª colocação e sem marcar nenhum gol no tempo normal, né? Perdeu na estreia para o Tigres por 1-0 e empatou em 0-0 com o Al Ahly do Egito. O time até teve chances, mas não conseguiu fazer um gol com bola rolando. Aí vem os pênaltis. Vamos ver então. O Ibrahim foi o primeiro a cobrar gol. Aí o Rony perdeu. Na sequência, defesa do goleiro, o Everton, na segunda cobrança do Al Ahly. Mas o Luiz Adriano chutou para fora o pênalti dele. Moulsen também perdeu. Aí marcaram o Gustavo Scarpa, Rani, Gustavo Gomes e o Ajaia. Mas na última cobrança, defesa do goleiro, o chute cobrado por Felipe Melo. Aliás, o capitão do Palmeiras falou logo depois dessa eliminação aqui em Doha. Infelizmente a gente não conseguiu o objetivo maior, que era ser campeão do mundo, mas a gente deixa esse Mundial de cabeça erguida de ter feito o nosso melhor. Boa viagem, então, de volta aí para o time do Palmeiras aqui ao Brasil. O Jornal Hoje termina aqui. Outras notícias você confere no Jornal Nacional e para rever nossas reportagens, basta dar um pulinho logo mais no Globoplay. Tá bom? Muito obrigado pela sua companhia.